no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Capítulo 14. E o versículo 25 da palavra de Deus de Mateus 14, 25. Diz assim: enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Meus queridos irmãos, olha a situação aqui. Os discípulos estavam distantes da terra firme. E nesse meio tempo eles lutavam. E aqui eu quero trazer essa palavra aqui, que eles estavam distantes da terra firme. E lutavam. E quem está distante da palavra, quem está distante da casa de Deus, quem está distante da oração, maior será as lutas, grande será as lutas que eles terão pela frente. Quem está distante, as lutas serão maiores, serão inevitáveis as lutas. Porque se estavam numa luta grande. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é contra as forças do mal, é contra os príncipes das trevas, é contra os principados. A nossa luta, e a nossa luta é diária. Quando diz uma luta para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer o adversário, é uma luta constante, é uma luta diária, nossa, para vencer. Agora só tem um detalhe: que quem está com Cristo, ele vai vencer essa guerra. Quem está com Cristo vai vencer essa luta diária, porque Cristo nos faz vencer, porque Cristo nos faz mais do que vencedores. É Ele que nos faz vencer essa guerra diária, Ele que nos dá força, Ele que nos anima, Ele que nos fortalece para vencer essa luta diária. Porque quem entra numa luta só entra para ganhar, não entra para perder. Quem entra numa luta, ele só entra, ele não entra para perder, só entra para ganhar. E só ganha se estiver com Cristo. Só ganha se estiver com Cristo. É que vai vencer essa luta diária, constante do ser humano. A vida humana ela consiste de lutas, de batalhas, de guerras. Mas o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus da batalha, e que nos ajuda a vencer as batalhas diárias da vida. Aí o versículo 25. Aí por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles. Glória a Deus. Meus irmãos, tem circunstância na vida que a pessoa não pode ir até Jesus, mas Jesus vai até ele. Glória a Deus. Porque Jesus foi até os discípulos, porque eles estavam numa luta tremenda, em meio ao mar, em meio às ondas, eles estavam numa luta tremenda. E Jesus viu essa luta, porque Jesus vê a tua luta, porque Jesus vê as tuas guerras, Ele vê as tuas batalhas. E Jesus viu essa luta dos discípulos em meio do mar, que Ele foi até eles. Porque tem coisa que é assim, a pessoa não pode ir até Jesus, mas Jesus vai até ele. Glória a Deus. Jesus foi de madrugada, ali alta madrugada, 3 da manhã, caminhando sobre as ondas. Jesus foi caminhando. Jesus venceu ali a lei da gravidade, a lei da física, caminhando por sobre as ondas para ir socorrer aqueles discípulos que estavam em apuros.
Sobre as águas ficaram aterrorizados. É o fantasma, gritaram cheios de medo. Meu Deus. Eles ficaram com medo, mas não era o fantasma, era Cristo. Era o Senhor que ia em socorro deles. Ele estava ali no meio daquele mar, porque o vento forte tinha se levantado. Eu não sei qual é o vento que se levantou. Eu não sei qual é a natureza do vento que se levantou contra a tua vida. Às vezes pode ser um vento financeiro, pode ser um vento da enfermidade. Eu não sei. Mas independente do vento que tenha se levantado, Jesus está indo ao teu encontro, como foi ao encontro dos discípulos, para acalmar o vento forte que se levantou no meio daquele mar. Jesus vai ao teu encontro. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que estão em apuro, daqueles que estão pedindo socorro. Jesus vai ao encontro de todos nós. Entenda, Jesus está conosco e nós vamos vencer essa luta diária, essa batalha. Em nome de Jesus, receba essa palavra em nome de Jesus.